quero mostrar para vocês um vídeo falando exatamente sobre colisões no PowerPoint que está disponível, por exemplo, no Teams. Já tem o link desse vídeo, tá? Eu acho que ele é muito bacana, que é do Autosport, beleza? Então, vamos dar uma assistida nele aí. Os carros vivem em constante evolução. E isso não se resume a estilo, não. Eles estão muito mais seguros também. Dá uma olhada nesse crash test para sentir a diferença. Dados de uma das associações automotivas mais antigas da Nova Zelândia mostraram que mais da metade das mortes nas estradas daquele país acontecem em veículos produzidos antes dos anos 2000. Por isso, a NCAP, entidade que classifica os padrões de segurança dos carros vendidos na região, promoveu um teste de colisão frontal com dois carros à mesma velocidade de 64 km por hora. No caso, 2 unidades do Toyota Corolla, que está há 50 anos no mercado, só que de gerações distintas, um de 1998 e outro de 2015. E olha o resultado. Muita gente ainda acredita que os carros mais antigos eram mais seguros porque tinham carroceria mais robusta, rígida, dando a impressão de que eram muito mais fortes. Pois se você é mais um que pensa assim, fique sabendo que isso não passa de mito. Se os veículos mais recentes parecem desmontar num choque, há uma boa razão por trás disso. Apesar da segurança veicular ter melhorado muito com o passar dos anos, em grande parte pela introdução de novos dispositivos, é importante saber que o chassi é o pilar fundamental da segurança. Veja que o teste deixa a diferença absolutamente nítida, é ou não é? E no modelo mais recente, apesar do estrago por fora, o importante é que a cabine ficou quase intacta, ou seja, cumpriu o objetivo de proteger melhor os passageiros. Nada parecido com o estado em que ficou o Corolla antigo. No Brasil, o governo federal promoveu alterações na legislação automotiva nos últimos anos, incluindo, a partir de 2014, a obrigatoriedade do sistema ABS nos freios e de airbags para motorista e passageiro dianteiro. Já o controle eletrônico de estabilidade, conhecido como ESP, será exigido em todos os veículos a partir de 2022. 2 anos antes, a exigência já passa a valer para os cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros. Mais um ponto para se pensar. Ainda hoje, um grande número de pessoas prioriza rechear o carro com acessórios para melhorar o conforto e a estética, enquanto os equipamentos de segurança são vistos como gasto dispensável. Para quem está neste time, nossa sugestão é rever os conceitos. Segurança não é e não deve ser artigo de luxo. Show de bola, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Sabonete Johnson. Opa, propaganda. Então, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que muita gente, né, tinha a ideia que, eu já ouvi muito isso, de que não, carro bom, né, é aquele carro que é duro, resistente, né, e ele aguenta a pancada, não deforma, não estraga, né? Vocês já ouviram esse tipo de coisa já? Meu avô falava isso pra mim. Seu avô falava isso, né? Eu já ouvi muita gente falando isso. Carro bom é aqueles Opala antigo, né? Você troca, se encostar um Opala hoje nesses carros aqui, pá, né?
Eu assim, não, esses carros aí de plástico, você encosta, estraga tudo, entendeu? Já ouvi várias coisas relacionadas, né, com esse tipo de situação. Mas na realidade isso tem um motivo, né, para os carros hoje serem do jeito que são, tá? Então, quando você pensa num carro hoje, fala assim, freio ABS. Esse freio ABS, ele é um sistema, por exemplo, que não trava a roda, né? O que que ele faz? Ele deixa a roda, tipo o sistema de freio, ele aperta e solta rapidão, rapidão. Isso evita de travar. Porque quando você trava a roda, ele desliza no asfalto. E vamos lembrar, atrito cinético é menor do que o estático. Então, se o atrito cinético é menor, quer dizer que o carro vai percorrer uma distância maior para parar. Já o atrito, atrito estático, ele é maior. Então, ele consegue parar o carro com mais rapidez, vamos pensar assim. Então, pô, é um motivo. Sistema de controle de direção, né? O carro pede o controle, né? O próprio carro ajuda o cara a alinhar o carro, né? Sistema de suspensão ativa, tudo isso ajuda, tá, gente, a manter uma maior segurança no carro. Airbag, mas por que que o airbag ajuda tanto, né? Então, porque o airbag vai cair, né, num cara tipo uma almofada, né? E nessa almofada ele fica mais macio, mas esse mais macio tem uma consequência isso, né? Que a gente vai estudar um pouquinho também, entendeu? Então, essa questão do carro deformar é pensado, é de propósito. Para quê? Para você diluir a força. Então, você pensa hoje, por exemplo, o motor do carro ele é apoiado em 3 pontos. Numa batida, tá? A gente chama de suporte de motor. Esse suporte de motor quebra e aí o motor cai para o chão. Então, antigamente o motor era empurrado para dentro do carro. Agora o motor ele é projetado para o chão. Isso diminui o impacto, diminui a questão da, da, da violência, né? Acaba que a pessoa não machuca menos, obviamente. Então, todas essas coisas são para facilitar, né? Ou para evitar que a energia seja transmitida para a gente, tá? Na hora que a gente está dirigindo. Então você vai ver, motor quebra e cai, né? O paralama abre para fora, né? Então um monte de peça quebra e absorve energia, né? O que eles mantêm firme é uma estrutura em volta do carro onde a gente senta. Aquela estrutura ali fica um pouco mais rígida para aquela deformação não chegar na gente, né? É lógico, pessoal, que tudo isso é feito, né, com certo limite, né? Porque você não vai conseguir, por exemplo, evitar uma batida a uma velocidade muito grande, tá? Você não vai conseguir evitar esse tipo de situação, tá? Aí não tem como, tá bom? Então tem alguns parâmetros. Ah, o cara bateu a 120 km por hora. Aí não tem sistema de segurança, né? Capaz, por exemplo, de resolver esse problema, tá bom? Então tem um limite. Então, por isso que eu falo, se andar dentro do limite de velocidade, carro com manutenção em dia, a segurança ela aumenta muito, tá, gente? A segurança fica muito boa. Bom, esse conteúdo a gente dá o nome na física de quantidade de movimento, que são assim, um tema extremamente importante aqui na física, né? E a gente vai trabalhar aqui com a questão das leis de Newton, como que as leis de Newton foram trabalhadas, porque uma coisa que eu quero que vocês entendam é que quando Newton, né, ele escreveu as leis dele, ele não escreveu igual a gente conhece agora, né? Você, professor, como é que ele escreveu? Ah, não, ele foi lá e escreveu assim, a força, né, é igual a massa vezes aceleração, né? Vetorialmente, né? Força é vetor, aceleração é vetor. Gente, não foi assim que ele escreveu, né? Na época existiam outras grandezas que hoje, né, se você traduzir, a gente entende dessa forma que é mais fácil, tá? Mas ele trabalha com outros conceitos, que é o seguinte, olha, nos estudos dos diferentes movimentos observados na natureza, passou a ser sistematizado no século XVII o tipo de movimento, né, que é a questão da velocidade, direção, sentido, ou seja, a questão vetorial. Os filósofos da natureza acreditavam que o movimento total do universo, ou melhor, a quantidade de movimento total que o universo tinha, deveria permanecer sempre constante, uma vez que, para eles, o universo era uma obra divina. Esses filósofos debatiam sobre que a natureza física deveria representar a quantidade de movimento de um corpo. O que seria essa quantidade de movimento? Né? Seria a velocidade vezes o produto da massa. Né? Então, ou seja, é uma equaçãozinha bem simples, né? Que nós chamamos de mv.
tá? Então, a quantidade de movimento é representada pela letra Q, tá? E essa quantidade de movimento, ela era calculada pela massa vezes a velocidade, ok? Galera, isso aqui é uma definição, tá? Não tem como eu provar isso matematicamente. Você, deixa eu deduzir essa fórmula. Não tem. Eu posso deduzir outras ideias, tá? Mas ela tem sentido, né? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar você vai de carro, né? Vamos pegar um carro, né? E aí nesse carro você tem uma certa massa, sei lá, 800 quilos. Só para a gente ter uma ideia aqui. Eu tenho aqui 800 quilos. E você pega um outro carro que tenha 1.600 quilos. Vamos pensar, carro A e aqui um outro carro B, tá? Imagine que os dois carros estejam à mesma velocidade. Então, vamos pensar aqui 60 quilômetros por hora. E esse outro carro aqui, ele tem uma velocidade também de 60 quilômetros por hora. Então, se você pensar assim, em questão de você conseguir parar esse carro, né? Qual carro eu conseguiria parar com maior facilidade? Então, obviamente, né? O carro você conseguiria parar com maior facilidade, seria o carro A, né? Por quê, pessoal? Os dois têm a mesma velocidade, sim. Mas aquele que tem mais massa, ele tem maior inércia, ele vai ter maior dificuldade de você conseguir frear ele, né? Muito mais complexo. Por outro lado, se você pensar assim, pô, eu tenho um carro de 800 quilos, mas se esse carro tiver a uma velocidade de 180 quilômetros por hora, tipo assim, um carro de Fórmula 1, ele também fica difícil de parar, né? Por quê? Porque a massa é um fator que influencia, mas a velocidade também é um outro fator importante. Tanto é que isso também é importante no que a gente fala de energia, né? Lembra que energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, opa, as duas coisas são importantes. Só que aí, quando eles fizeram essa brincadeira da quantidade de movimento, surgiu um negócio bem interessante, que isso funcionava bem quando você tinha um tratamento vetorial. Então, a quantidade de movimento, se observar, tem uma setinha em cima, né? Ela é uma grandeza vetorial. Então, ela é diferente da energia, porque a energia é uma grandeza escalar. Lembra que é só somar, só subtrair, né? Aquela questão, tem uma energia negativa que você está perdendo, energia positiva que você está ganhando. Aqui não, né? A quantidade de movimento ela é diferente, tá? Por quê? Porque eu preciso de um vetor. Então, para a física, por exemplo, se você tem uma bolinha com uma certa massa, com uma velocidade para a direita, é diferente, por exemplo, de você ter a mesma massa com a mesma velocidade, só que para a esquerda. Isso aqui para a física são situações diferentes. Por mais que as velocidades sejam iguais, as massas sejam iguais. Porque um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda, tá? Então, a gente define a quantidade de movimento como sendo a massa vezes a velocidade, mas com cuidado. Eu trabalho com isso vetorialmente, tá? Então, para você encontrar o valor, é simples. Basta pegar a massa vezes a velocidade. A direção de Q é a mesma direção de V, ou seja, os dois estão na mesma direção, alinhados, como se fosse força e aceleração. E o sentido de Q é o mesmo de V. Se vocês observarem, pessoal, isso aqui lembra muito a segunda lei de Newton, né? É, F é igual a ma, né? Força é igual a massa vezes aceleração, né? Então, a força é vetorial, a aceleração é vetorial, né? A aceleração está sempre no mesmo sentido da força, entendeu? Então, a mesma ideia, né? Só que aqui a unidade do sistema internacional, né, é bem simples, é a massa vezes a velocidade. Então, massa vezes velocidade. A massa é dada em quilograma e a velocidade é dada em metro por segundo, tá? Então, isso aqui é a unidade. Não recebe nenhum nome importante, então é quilograma metro por segundo mesmo, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia. Bom, só para a gente ter uma ideia, né? Essa quantidade de movimento, pessoal, ela vai ser estudada em sistemas, né? Então a gente vai isolar um sistema, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, olha, denominamos de sistema isolado
uma parte ou uma região do universo que, por suas condições particulares, podem ser consideradas isoladas do resto do universo, para efeitos de estudo, né? Então, quando você estuda uma granada, por exemplo, isso aqui a gente usa muito em estudo de balística, você vai ver que vai aparecer uns probleminhas de balística, que uma bala atinge um bloco, que é muito comum. Você vai reparar que a gente vai considerar sempre o sistema isolado. Tipo assim, a bala atinge o bloco. Quem que é o meu sistema? A bala e o bloco, tá? Quando você pensa numa colisão de dois carros, você vai pensar o quê? Apenas nos dois carros. Esquece o resto do mundo. O resto do mundo eu não quero saber. Tá? Então, aquilo que eu estudo de forma isolada, né, é meu sistema isolado. Você já fez isso na sua vida de física, né, estudando física? Gente, você já fez isso um monte de vezes. Quando você trabalha, por exemplo, primeira lei de Newton, você está desprezando o atrito. Porque se não tem nenhuma força atuando sobre o corpo continua em movimento. Então, eu estou desprezando o atrito, eu penso só no corpo. Quando você fala, por exemplo, de conservação de energia, que a energia mecânica se conserva, você está desprezando o atrito. Então, ou seja, a quantidade de energia mecânica ela é sempre a mesma. Quando você pega e estuda o calorímetro, lembra do calorímetro, da quantidade de calor absorvida, igual a quantidade de calor liberada? Gente, ali você está desprezando as perdas de energia, você está considerando o sistema isolado. Só o líquido no calorímetro, só o metal que eu estou estudando dentro do calorímetro, só aquilo. O restante, ela não acontece, né? O restante não é importante, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, eu estudo só o sistema que eu quero. Então, quando você pensa nesse sistema aqui, ó, sistema 1, repara que esse vetor A está para a direita e esse vetor B também está para a direita. Então, eu estou estudando só os dois carros. Nesse caso, a quantidade de movimento total ela vai ser a soma da quantidade do A mais a soma da quantidade do B. Como eles são iguais, né? É só somar duas vezes, né? Então, a quantidade total desse sistema, carro A mais carro B, vai ser 1 vezes 10 a 4 mais 1 vezes 10 a 4, que vai ser igual a 2 vezes 10 a 4 quilogramas metro por segundo. Esse aqui é a quantidade total do meu sistema 1. Por outro lado, quando você pensa aqui no sistema 2, né, repara, o A está para a direita e o B está para a esquerda. Então, como o sentido é oposto, né, a gente coloca um sinalzinho de negativo. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, uma coisa que a gente vai usar muito, tá? Tudo que é para a direita, eu chamo de positivo. Tudo que for para a esquerda, nós vamos chamar de negativo. Porque o vetor ele é importante, né? A direção e o sentido do vetor ele é importante, tá bom? Então, nesse caso, a quantidade total do meu sistema 2, ela vai ser igual à quantidade do A mais a quantidade do B. Como o B é negativo, então o valor total que eu vou ter vai ser de 1 vezes 10 a 4 menos 1 vezes 10 a 4. Então, a quantidade de movimento total é igual a zero. É zero. Então, você vê, no sistema 2, o total é zero. No sistema 1, como estão na mesma direção e no mesmo sentido, o total é 2 vezes 10 a 4. Tá? Olha que interessante. Se esses dois carros têm a mesma quantidade de movimento, se um colidir com o outro, sabe o que vai acontecer com eles? Nesse caso, né, eles vão parar, tá? Então, é possível, por exemplo, um caminhão colidir com o carro e os dois pararem? Sim, é possível. Basta que os dois tenham a mesma quantidade de movimento. O caminhão pode ter mais massa, mas se ele tiver uma velocidade menor, o carro pode ter menos massa, mas se ele tiver uma velocidade maior, uma coisa pode compensar a outra. Então ele acaba parando, tá? Uma colisão, por exemplo. Beleza? Bom, algumas observações importantes aqui, né? Para alterar a velocidade de uma partícula e, consequentemente, alterar a sua quantidade de movimento, é necessário a aplicação de uma força. É necessário a aplicação de uma força. Assim,
Ao exercermos uma força sobre o corpo, podemos alterar o módulo de sua velocidade, o que alterará, além da sua quantidade de movimento, o valor da sua energia cinética. Podemos também alterar somente a direção ou o sentido da velocidade, de forma que a energia cinética permaneça a mesma, né? Então, esse caso aqui, no movimento circular, né, a força centrípeta, ela não realiza trabalho. Por quê? Porque o ângulo aqui é de 90 graus. Então, lembra que trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Só que o cosseno de 90 é zero. Então, força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. Então, como isso aqui é zero, zero vezes F vezes D, né? Força centrípeta, né? O trabalho da força centrípeta é zero. Então, o que que a força centrípeta faz? Apenas muda a direção e o sentido, sem realizar trabalho. Quando você tem um bloco sendo puxado na horizontal, a normal, ela é anulada pelo peso no bloco na horizontal. Então, quem vai alterar a velocidade é a tensão na corda, né? A gente está puxando uma corda, por exemplo, aí isso vai alterar a velocidade dele, tá? Então, a velocidade altera a velocidade ou a direção e o sentido, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, né? Só para a gente começar. Uma bola de massa 2 kg que se move com velocidade constante de módulo igual a 3 metros por segundo. Choca-se com um muro e inverte o sentido do seu movimento, passando a mover-se com velocidade constante de modo igual a menos 3 metros por segundo. Determina o módulo da quantidade de movimento e da energia cinética antes e depois da colisão do muro, tá? Então, só para a gente poder entender, eu vou desenhar aqui assim um muro. Imagina que aqui a gente tem um muro e eu tenho a bola. A bola. Essa bola, ela vai colidir contra o muro. Então, inicialmente, ela está vindo para a direita, com uma velocidade para a direita de 3 metros por segundo. Para a direita, eu chamo de positivo, tá? Essa bola colide contra o muro e retorna no sentido contrário, tá? Então, para a esquerda, como é um vetor, eu vou chamar essa velocidade de menos 3. Beleza? É a mesma bola, A, só que ela colidiu contra a parede. Essa parede impulsionou ela para depois. Ok? Então, a energia cinética, ela não depende da direção nem do sentido. Ela depende apenas da massa, da velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a massa, 2 quilogramas, a velocidade, 3 ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética antes e a energia cinética depois, 9 joules. Beleza? Agora, já a quantidade de movimento, ó, a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade. Então, a massa é 2 quilos, a velocidade é 3 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser de 6 quilogramas metro por segundo. Bom, qual que é a diferença da situação inicial para a situação final? A diferença é que agora ele está indo para a esquerda. Então, a quantidade de movimento final ela vai ser igual a menos 6 quilogramas metro por segundo. Por que menos? Porque agora eu estou indo para a esquerda, tá? Uma observação interessante é o seguinte, olha só. Quando você colide, esse muro exerce uma força na colisão, né? A força de interação entre eles. Essa força ela é capaz de aplicar uma quantidade de movimento, ela vai inverter o movimento, né? Então, olha que interessante. O muro vai sofrer aqui uma variação da quantidade de movimento, que é dado pela quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso se chama de variação, né? Variação na física é sempre alguma coisa final menos inicial. Então, a final, menos 6, e a inicial, que é 6.
Então, esse muro teve que aplicar aqui uma variação de quantidade de movimento de menos 12 quilogramas por metro por segundo. Tá? Mas por que variou 12? Ele estava indo para a direita com 3, está voltando com 3, né? Eu estava indo com 6, voltou com 6. Mas você pensa bem que isso aqui é um vetor, tá? Você pode pensar, galera, como se fosse dinheiro. Olha só. Imagina que você tenha R$ 6 na carteira. Bem pouquinho, né? O cara é pão duro, o cara é pobre, coitado, né? Aí o que acontece? Se você gastar uma certa quantidade de dinheiro, né? Você vai ficar com menos R$ 6. Quanto que foi que você gastou de dinheiro? Quanto que você gastou de dinheiro para ficar com menos 6? Uai, eu gastei 12, né? Gastei R$ 12. Tá vendo? Então, essa aqui é a lógica, né? Você estava vindo para a direita, você teve que gastar os 6 positivos e colocar mais 6 no sentido contrário. Então, você teve uma variação de quanto? De 12, tá? Então, essa lógica, ela é aplicada muito também em sistemas, tá? Imagina, né? O cara não tinha nada, né? R$ 6 na carteira hoje. Hoje você não faz nada, né, cara? Você não toma nem um café. Bobear pão de queijo aí deve estar mais de R$ 6. Então, assim, só para vocês verem a lógica, né? Eu sempre tenho que pensar aqui vetorialmente, tá, pessoal? É um ponto importante. Só que aí, galera, o que acontece? Lembra que eu acabei de falar para vocês aqui que esse muro teve que aplicar uma força? Então, a lei de Newton, eles não trabalhavam inicialmente com a ideia de força, mas sim com uma outra grandeza física chamada impulso, tá? O impulso, ele é muito utilizado na física, é uma letra I, né, com a setinha, porque é uma grandeza vetorial. Ela é muito utilizada em pequenos intervalos de tempo, tá? Pequenos intervalos de tempo. Então, nesse caso, quando você tem colisões, uma raquete batendo numa bola, uma pessoa chutando uma bola, né? A gente aplica muito esse conceito de impulso, tá? Ô, Bianca, porque o que acontece? A energia cinética, ela é uma grandeza escalar. Ela não precisa de direção e sentido. Ela precisa só do valor, tá? É igual, por exemplo, quando você pega uma pilha. Vamos pensar numa pilha, tá? Se você pegar uma pilha e você carregar ela na tomada, não faz diferença se você carregou a pilha voltada para o sul, se você carregou a pilha voltada para o norte, né? Se a pilha estava de cabeça para baixo ou não. Isso não faz diferença para a pilha, ela vai carregar do mesmo jeito. Ou se você usar o seu celular de cabeça para baixo ou para cima ou deitado, a direção dele não tem problema com a questão da energia, né? Você acumulou ali uma quantidade de energia, tá? Então, ou se fosse pensar em energia, né? Quer dizer que se eu comesse uma maçã de cabeça para baixo, a energia dela ia ser diferente? Não, né? Então, a gente não. Energia não tem essa lógica, né? Para onde que ele está apontado, entendeu? Então, ela é só soma e subtração. Ou você ganhou 10 de energia ou perdeu 10 de energia, alguma coisa assim, tá? Então, olha, grandes forças de grande intensidade, ainda que atuam por curtos intervalos de tempo, provocam grandes variações na quantidade de movimento, tá? Por exemplo, as forças que atuam no carro durante um teste de colisão, apesar de atuarem sobre o veículo durante um pequeno intervalo de tempo, provocam uma grande variação na quantidade de movimento do carro, pois o vetor quantidade de movimento do veículo, que possuía módulo não nulo, torna-se nulo, né, em uma pequena fração de segundo. Ou seja, ele tinha um determinado valor para a quantidade de movimento inicial. Quando ele colide e para, essa quantidade de movimento final é zero. Então, eu perdi toda a quantidade de movimento, né? Então, essa perda ela é feita através de uma força. Ou você ganha ou você perde. Beleza? Então, essa aqui é a lógica. Então, o impulso, né, ele é calculado, impulso, é calculado pela força vezes a variação do tempo, tá? Demonstrar isso aqui, eu vou mostrar para vocês, é bem simples, tá, gente? Fazer essa demonstração. Agora, olha que interessante.
a segunda lei de Newton, ela foi escrita assim, ó, que a força é igual ao impulso dividido pela variação do tempo. A segunda lei de Newton foi escrita assim, ó. Só que se eu substituir impulso, que eu vou mostrar para vocês, eu consigo chegar na segunda lei de Newton, F igual a ma. Tá? Depois eu vou mostrar essa lógica para vocês. Então a gente consegue deduzir essa brincadeira. Tá? Então, eu considero uma força constante atuando sobre o corpo, né, durante um intervalo de tempo, ΔT. O impulso da força é uma grandeza física que mede o efeito da força atuando sobre um corpo durante um intervalo de tempo. É lógico, já estudamos a segunda lei de Newton. Se você aplica uma força, gera aceleração. Aceleração gera aumento de velocidade, né? Então, o impulso é definido como sendo o produto da força pelo tempo de contato. Tá? Esse tempo é uma grandeza escalar sempre positiva, né? E o vetor impulso possui as seguintes características. O valor é calculado pela F vezes ΔT, e a direção do impulso e da força são sempre as mesmas. E o sentido também é sempre o mesmo. E o que acontece? Se você analisar, né, força é dada em Newton, olha bem. Força é dada em Newton. Olha que brincadeira interessante, chama análise dimensional. Força é dada em Newton. Tempo é dado em segundo, força por tempo. Mas o que é Newton, gente? A gente olhar na segunda lei de Newton, nós definimos Newton como sendo quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo. Então, se eu cortar esse segundo com esse quadrado, fica quilograma, metro por segundo. Opa, opa, isso aqui eu conheço, hein? Vamos voltar um slidezinho aqui, ó. Ó, olha, quilograma, metro por segundo. Gente, o impulso tem a mesma unidade da quantidade de movimento. Isso é por acaso? Não, não é por acaso, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, que elas estão relacionadas um com o outro. Então, deixa eu pegar um... É só fazer um slidezinho em branco aqui, gente, só um minutinho, só para eu escrever isso para vocês verem. Deixa eu abrir um slidezinho aqui, beleza? Aqui, ó. Né? Olha que coisa interessante, gente. Se você pegar o impulso, é a força vezes o tempo. Mas o que é impulso? O que é força? É a massa vezes a aceleração. Lembra? Segunda lei de Newton. F é igual a m vezes a. Ó. Mas o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, eu vou substituir aqui nessa aceleração. Ó. O impulso é a massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. Vezes o tempo. Opa! Tem o tempo em cima, tem o tempo embaixo. Então, o impulso é igual a massa. O que é variação da velocidade? É a velocidade final menos a inicial. Se eu multiplicar a massa, fica assim. Massa vezes velocidade final. Massa vezes velocidade inicial. Ô, professor, mas você falou agorinha que massa vezes velocidade não era quantidade de movimento? Então, olha que doideira. O impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, as duas coisas, elas estão conectadas. Tá, pessoal? Uma coisa está conectada com a outra. Se você variou a velocidade, é porque você recebeu um impulso. Tá? Ou, se você pensar em leis de Newton, se você variou a velocidade, é porque você recebeu uma força. Tá vendo que é tudo um paralelo, que é tudo muito parecido, né? Só que uma coisa vai me ajudar a explicar outras, né? Por exemplo, quando você tem uma questão que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, certo? Então, quando você pensa aqui num corpo em movimento, tá?
esse corpo em movimento, imagina um carro, por exemplo, esse carro ele tem um certo impulso. Ele tem um certo impulso. Então, separar esse carro, você tem que aplicar nele o impulso, no sentido contrário ao movimento. Aí é que está a grande sacada. Por quê? Se você, numa colisão, aumenta muito o tempo de contato, o tempo de colisão, para que a multiplicação dê o impulso, o mesmo valor, o que acontece com a força? Ela diminui. Agora a gente começa a entender, por exemplo, por que eu preciso do airbag? Porque o airbag, pessoal, ele vai aumentar o tempo de contato. E ao aumentar o tempo de contato, por exemplo, você diminui o valor da força. Né? Então, por isso que o cara machuca menos. Porque ele recebe uma força menor do carro. Tá? Por outro lado, você põe um volante muito duro, um painel muito duro, que não tem airbag, você vai bater de cara com o painel duro. Então, esse intervalo de tempo de colisão é muito pequeno. Consequentemente, vai gerar em você uma força muito grande. Você acaba machucando. Por que os carros são mais deformados hoje? Eles deformam com mais facilidade. Porque se você, por exemplo, né, fizesse um carro muito rígido e ele não amassar, né, ele vai parar rápido. Em compensação, a força que ele transmite para você é muito grande. Por isso que as pessoas morriam, né? Antigamente, machucavam muito, né? Hoje, o carro é mais deformado. Então, o que acontece? Quando ele colide, ele acaba aumentando esse tempo. A carroceria amassa, o motor cai, né? Empena um outro pedaço do carro para a lama, amassa para fora. Isso tudo aumenta o tempo de contato. Consequentemente, a força transmitida para você diminui, né? Então, não é só isso aqui não, tá, gente? Deixa eu só dar uma ideia para vocês aqui, por exemplo, ó, você pode fazer um teste bem simples com você mesmo. Quando você pula, tá? Imagina qualquer. Pode ser, gente, pode ser sim, 10 centímetros de altura. Uma coisa simples, 10 centímetros aqui, né? De altura. Na hora que você pula, desce um degrauzinho e bate no chão, você vai perceber o seguinte, que seu joelho naturalmente flexiona e volta. Naturalmente. Qualquer pulinho que você der. Aí você pula, seu joelho dobra e volta. Pula, seu joelho dobra e volta. Tá? Por que seu joelho faz isso? É um mecanismo de defesa do seu corpo. Porque quando o seu joelho dobra, ele aumenta o tempo de contato. Consequentemente, a força transmitida para você diminui. Você recebe um impacto menor. Se você cair com o joelho reto, sem flexionar, de 10 centímetros de altura, gente, vibra até a sua coluna. E é hiper perigoso, né? Então, professor, se eu cair de uma altura grande, então você tem que cair de uma forma que você amorteça o movimento. Ou seja, você tem que aumentar o tempo de contato. Você recebe o quê? Menos força. Então, em alguns locais, por exemplo, o pessoal infla, né? Aqueles. Tipo cama elástica, né? Não, não é cama elástica, tipo pula-pula. Eles inflam, o cara pula, o negócio amortece, né? E aí ele machuca, ou não machuca quase nada, tá? São sistemas de mecanismo para poder salvar alguém, né? Eu já vi isso em várias situações. Se você pegar, por exemplo, um ovo, olha bem, aí você tem uma parede, você joga o ovo na parede e pá, estoura o ovo, né? Porque o ovo é rígido, a parede é rígida, né? Então o contato é muito rápido. Quando o contato é muito rápido, o tempo é pequeno e a força é grande. Se você pegar e colocar na vertical uma, é, um lençol, por exemplo, tá? E você jogar o ovo no lençol, o ovo não quebra. Gente, até a gente fez um teste uma vez, um experimento na faculdade, a gente brincando com isso. Aí o professor fez um teste com a gente, né? A gente esticou um varal, uma- um lençol, né? E o objetivo era quem consegue quebrar o ovo. Gente, você pode tacar toda a força o ovo. Ele batia no lençol, amortecia e aí ele rolava inteirinho, inteirinho, né? Então isso é muito importante, né? A questão do tempo e força, né? Se você diminui o tempo de contato, você aumenta a força. Se você aumenta o tempo de contato, você diminui a força.
tá? Então, é por isso que eu uso o quê? O airbag, né? Por isso que você vai usar o quê? O sistema novo de deformação do carro. Ah, o carro é de papel, né? O carro é de plástico, né? Sim, ele é de propósito. Porque é melhor estragar o carro do que te estragar, né? Porque aí você não vai ter nenhum problema, né? Depois você trabalha, compra outro carro, seguro, né? Para ver se está vivo, né? É o primeiro ponto. O primeiro ponto importante que você tem que pensar. Beleza? Tranquilo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Como é que vocês estão aí? Tranquilo, né? Se você pensar, gente, isso tem a ver com as leis de Newton. Igual eu falei com vocês, isso aqui é uma aplicação das leis de Newton. Tá? Vamos voltar aqui, ó, só para vocês estarem junto comigo. Porque quando você pensa em aceleração, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, se você aumenta o tempo de contato, o que acontece com a aceleração? Ela diminui. E aí você pensa, bom, peraí, F é igual a ma. Se a aceleração diminui, quer dizer que a força aplicada é o quê? Ela é menor também, né? Tá vendo como é que as coisas estão conectadas? Tá tudo uma coisa conectada com a outra, né? É tudo junto, viu, pessoal? É tudo junto, é tudo conectado, uma coisa com a física, tá? Então, beleza, já sabemos que é quantidade de movimento, sabemos que impulso tem a ver com a variação da quantidade de movimento. Agora, se a força não for constante, o impulso é a área. Mas isso aqui também não tem muito importante, não. Trabalha com força constante, né? Esse aqui é o nosso ponto principal, né? É a aplicação disso, tá, pessoal? Isso é o nosso, como a gente pode falar, né? É o nosso ponto-chave, né? Nós vamos resolver vários tipos de problema, né, usando esse princípio, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em sistemas fechados, isolados, lembra que sistema fechado, sistema isolado, eu só estudo os dois corpos que eu quero, eu esqueço o resto do mundo, né? Em sistemas fechados, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Gente, isso aqui é um negócio sensacional, né? Porque isso é válido em qualquer situação. Aí é que está a grande sacada. Às vezes, a energia não se conserva, mas a quantidade de movimento se conserva. Ela sempre se conserva, tá? Então, se você pensar em colisões, a quantidade de movimento vai se conservar. A energia não, mas a quantidade de movimento vai, tá? Você pensa em sistemas planetários, né? Quando o pessoal da NASA faz os estudos de corpos, né? Até a questão dos átomos, né? Eles têm três coisas que eles tentam analisar: a conservação da quantidade de movimento, a conservação da energia e conservação de massa, né? Porque a massa também tem uma equivalência massa-energia, né? Então, assim, tudo na física vai girar muita coisa em torno disso, tá? Então, a quantidade de movimento inicial, ela é sempre igual à quantidade de movimento final. Sempre. A quantidade de movimento do sistema, ela se conserva, ela permanece constante, ok? Então, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Beleza. Como que a gente aplica isso? Olha essa questão aqui do peixe, né? Você tem um peixão, você tem um peixinho, né? E aí, de repente, um peixe come o outro. O outro vai lá e tracou, né? Tudo acontece constantemente na natureza, né? Um peixinho comeu o outro. Aí você pode pensar assim, mas poxa, um comeu o outro e aí? O peixe grandão continua nadando numa boa? Né? Vai, lógico que não. Ele recebeu uma energia de um peixe. Ele tinha uma velocidade, esse peixe. Essa velocidade sumiu? Desapareceu? Não, lógico que não. Né? Então, bom, tem alguma coisa assim que a gente tem que analisar. Né? Então vamos ler o problema. Na figura a seguir, o peixe maior, de massa 5 quilos, nada para a direita. Direita é positivo, hein, gente? A uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa igual a 1 quilo, se aproxima dele com uma velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Esquerda eu chamo de negativo. Descreve qualquer efeito de resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de... Né? Então, saber assim, qual que é a velocidade depois? Né? Então, galera, o que nós vamos fazer? Ponto inicial.
qual que é a quantidade de movimento inicial do meu sistema? Do meu sistema. Então, inicialmente, tá? Então, eu tenho a quantidade de movimento do meu peixe maior, vou chamar de mais, porque ele é maior, é a massa dele vezes a velocidade dele. Então, a massa é de 5 quilos, a velocidade de 1 metro por segundo. Então, essa quantidade de movimento do meu sistema positivo vai ser de 5 quilogramas metro por segundo, porque 5 vezes 1, 5. A quantidade de movimento inicial do meu peixe menor vai ser a massa vezes a velocidade desse peixe menor. Só que está indo para a esquerda. Para a esquerda é negativo, tá, gente? Então, a massa dele é 1 quilo. A velocidade dele é de 8 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento do meu peixe menor vai ser de 8 quilograma metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento menor. Qual que é? Tem um negativo aqui, desculpa, faltou negativo. Tem esse menos aqui. 1 vezes 8, 8. Qual que é a quantidade de movimento total do meu sistema? É a soma do peixe maior mais a soma do peixe menor. Então, vai ficar menos 8 mais 5. A quantidade de movimento total é igual a menos 40. Beleza? Agora, e depois da colisão? Aí é que está uma coisa importante. Depois da colisão, o peixe maior, o que ele vai fazer? Ele vai engolir esse peixe maior, menor, né? E os dois ficam juntos. Tragou o pequenininho aqui, né? E vai, abocou ele. Aí o pequenininho veio para cá, ó. Gente, se o pequenininho veio para cá, a massa do meu sistema final é a soma da massa do peixinho maior mais a soma da massa do menor, porque os dois ficam juntos, um engoliu o outro, agora é tudo o mesmo corpo, né? Então, a quantidade de movimento final, né, vai ser igual à massa do sistema vezes a velocidade final do sistema. Como aqui é 1 e aqui é 5, quer dizer que a minha massa total, 6 quilogramas, tá? Vezes a velocidade dele no final, tá? Então, vai ficar assim, menos 40 é igual a 6 vezes F, vezes a velocidade. Peraí. Então, qual que é a minha velocidade final? Minha velocidade final vai ser 40 sobre 6, o que é mais ou menos, né? 2 sobre 3, vai dar 6,6 metros por segundo. Opa, peraí. Deixa eu só apagar um negocinho aqui. P vai ser igual a dividido por 6, da velocidade final. 40 por 6 dá 6, sobra 40, 6, 6, 6, 6. Repara que essa velocidade aqui, ó, ela tem um sinal negativo, quer dizer que o corpo foi para a esquerda. Depois de um colidir com o outro, eles vão para a esquerda. Não, eu não sou. Ai, desculpa, gente. Não, mil desculpas. Agora que eu vi o chat aqui, realmente eu somei, desculpa, né? Eu multipliquei. Não era para multiplicar, não. Era para só. Foi mal, galera. Deixa eu corrigir aqui, peraí, que tá errado. Eu fui no intuito aqui, somei. Então, na realidade, aqui é menos 3, né? Vou corrigir aqui, ó.
Ó, foi mal, quem viu aí, certinho. Então aqui na realidade não é 40, é 3, menos 3. O pessoal tá esperto aí. Aqui, ó, menos 3, menos 3. Então vai dar menos meio. Quer dizer que eles vão para a esquerda, menos meio, tá? Então, quer dizer, não é o peixe grandão come o outro e sai andando na mesma. Não, fisicamente isso não acontece, não, viu, gente? Isso aí é outra situação, tá? Só pra gente ver. Professor, Ah, ainda tem uma dúvida. Quando, aqui no lado esquerdo, na hora que você for calcular a quantidade total, você somou. Só que eles não estão na mesma direção e sentido. Tipo, não teria que subtrair? sim, então, é porque aqui é menos, né? Ó. Aqui, ó. Tá vendo que o 1 é negativo, que é para a esquerda. O Uhum. outro é positivo, que tá para a direita. Aí Ah, aqui, ó, tá. ficou Beleza. menos 8 com mais 5. Uhum, Por tá. isso que ficou menos 3. Uhum. Tá vendo? Agora, depois que eles colidem juntos, né? Eles permanecem juntos. Então, por isso que eu somei a massa. 5 mais 1, 6. Então, a massa total agora é 6. Tá? Aí, quando você joga na fórmula, você vai ver que, peraí, poxa, ficou um sinal negativo na velocidade. Quer dizer que o peixinho, quando ele é engolido, ele consegue frear o grandão e empurrar o grandão no sentido contrário. Na hora de um comer o outro. Beleza? Agora, pessoal, no caso aqui, a gente tem algumas classificações, tá? Essas classificações vão ajudar a gente a resolver alguns problemas, né? Então, tipo assim, colisão elástica, colisão inelástica, né? Isso tudo é só uma forma para a gente poder facilitar o- alguns entendimentos, algumas questões, tá? Eu, particularmente, não uso muito isso aqui, não, ó. Eu uso a ideia de conservação da energia já é o suficiente. Senão vai ter que decorar mais uma fórmula. Eu sei que a gente não lembra de muita fórmula, né? Então, né? Então a gente tem alguns tipos de colisão. Então, olha, colisões, choques e explosões são situações nas quais as forças internas são muito grandes e atuam em curtos intervalos de tempo. Ou seja, são situações em que a aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento e o sistema mostra-se útil, tá? Então, a gente tem uma colisão que chama perfeitamente elástica, é um tipo de colisão no qual a energia se conserva. Então, a energia cinética se conserva totalmente e a quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento, gente, ela sempre se conserva, tá? Então, isso é importante. Isso, pessoal, vai gerar uma grandeza física chamada coeficiente de restituição, que é igual a 1, que significa que a energia inicial é igual à energia final, tá? Então, mais ou menos essa aqui é a ideia. Quando você tem uma colisão parcialmente elástica, parcial, ou uma colisão inelástica, quer dizer que a energia não se conserva, né? Ou seja, você vai perder um pouco de energia na deformação, alguma coisa assim. Aí você tem uma terceira colisão, chama colisão totalmente inelástica ou inelástica, né? É quando você tem a dissipação máxima de energia, tá? Então, assim, você perde muita energia nessa colisão. Mas, por outro lado, a quantidade de movimento ela se mantém constante. Por isso que ela é importante. Aí você vê, nem todas as situações a energia se conserva, mas em todas elas a quantidade de movimento se conserva, tá? Então, numa colisão par- parcialmente elástica, né, você vai ter um coeficiente de restituição maior do que zero e menor que 1, e totalmente inelástica, né, é quando o coeficiente é zero, é o máximo de energia que eu perco, tá? Então essa situação vai ajudar a gente. O que seria esse coeficiente? É uma velocidade, é um fator de coeficiente de velocidade relativa, tá? Então ele é definido como o módulo da velocidade depois da colisão dividido pelo módulo da velocidade antes da colisão. Velocidade relativa, tá, gente? Da velocidade relativa. Então, assim, igual eu falei, é um negócio que é aplicável, né? Eu preciso aplicar a conservação da quantidade de energia. A gente consegue sair disso de umas outras formas, tá? Usando as leis de Newton. Eu acho mais prático, tá? Eu acho que não é tão interessante usar isso, não.
Então, por exemplo, diminuição da quantidade de movimento num grande intervalo de tempo. Se você estiver dirigindo um carro, por algum motivo perder os freios e tiver que escolher entre jogá-lo em uma parede ou em um monte de capim, tenho certeza que, pelo seu bom senso, né, diríamos que você vai jogar o carro no monte de capim. Né? Em qualquer que fosse o local escolhido, a parede ou o monte de capim, a variação da quantidade de movimento do carro seria rigorosamente a mesma, né? Porque os dois iriam parar, tá certo? Porém, a colisão no monte de capim, o tempo no qual ocorre a variação da quantidade de movimento é maior, né? E, portanto, a força aplicada é menor. Maior tempo, menor força, tá? Isso aqui é importante para a gente. Por exemplo, questões do Enem. Gente, isso cai no Enem, acredita? Porque isso é considerado leis de Newton, tá? Eu acho que dá para resolver por leis de Newton, mas pela quantidade de movimento, normalmente ele é mais fácil, beleza? Só para a gente ter uma ideia. Então, olha, Enem 2019. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar 0,5 segundos. Esse valor está exagerado, tá, gente? Normalmente, em colisões desse tipo, normalmente o intervalo de tempo é de 0,1 segundos, tá? Mas ele colocou 0,5, deve ser para facilitar o cálculo, né? Alguma coisa. Resulta em uma força impulsiva, média, maior do que o peso do objeto. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos, né? Então, a gente vai ter que comparar essa força com o tijolo. Então, vamos lá, dados. Primeiro dado, a altura que ele vai cair é igual a 5 metros. Ele tem uma massa de 2,5 quilogramas. O tempo de colisão, cuidado, tá, gente? Esse aqui é o intervalo de tempo de colisão. Não é tempo de queda nem nada. É de meio segundo. E a gente considera a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, inicialmente, né, esse bloco vai estar caindo. Imagina esse tijolo. Ele está caindo. E antes dele atingir o capacete do indivíduo, né? Imagina o cara tem um cabeção. Mera semelhança com alguém do colégio. Então, imagina o cara tem um capacete aqui, né? E aí ele vai atingir aqui, ó, o capacete. Na hora que ele atinge, qual que é a velocidade inicial dele? Na hora que ele atinge, né? Então, nesse caso, bom, 5 metros de altura, eu tenho a equação de Torricelli. Velocidade final é igual a inicial mais 2gh. A velocidade inicial é zero, porque foi abandonado, ele saiu, caiu, né? Não foi lançado para baixo. Então, vai ser igual a 2, a gravidade que é 10 e a altura que é 5. Ou seja, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Então, a velocidade que ele vai bater no capacete é de 10 metros por segundo, porque a raiz de 100 é 10, né? Beleza? Tranquilo até aqui, né? Bom, deixa eu só ver aqui. O impacto contra o capacete pode dar também se resulta numa força possível média maior do que o tiro. E que o efeito da resistência dá. Então, beleza. Quero saber a força. A força, ó, impulso, é força vezes o intervalo de tempo. O que é impulso? Impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento inicial, a massa inicial, vezes a velocidade inicial da colisão. Tem que ser a força vezes o tempo. Então, tem todos os dados. Olha, a massa, 2,5. A velocidade que ele vai bater no capacete, 10. É igual a força vezes o tempo de colisão. Caramba, escrevi errado. Caramba. Aqui 0,5. Então, vai ficar 25 dividido por meio vai ser igual a força.
Então, essa força vai ser de 50 newtons. Então, o cara vai receber do tijolo caindo uma força de 50 newtons. Agora, peraí. Pera. Nesse caso, gente, fiz a conta tudo direitinho, fiz a massa é 2,5, a velocidade é 10, beleza. O peso de um tijolo é a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar a massa é 2,5, a gravidade que é 10. Então, um tijolo tem 25 newtons. Então, 50 newtons equivale a quantos tijolos? A 2 tijolos. Então, isso, pessoal, isso porque ele aumentou o tempo de colisão, né? Porque se fosse 0,1 segundos, por exemplo, ia dar 5 tijolos, né? Que é mais ou menos o que acontece. Então, olha que interessante. Se você, né, jogar um objeto em cima, né, de um prédio, né, jogar pela janela, porque é proibido, tá, gente? Jogar coisas pela janela é proibido. Você joga pode ser sei lá, um celular, tá com raiva, né? Ah, meu namorado acabou comigo, ordinário, você vai, joga o celular pela janela. Aí esse celular caindo, ele pode pesar, sei lá, 200 gramas, mas durante a queda, à medida que ele ganha velocidade, ele ganha quantidade de movimento. Se ele colide com a cabeça de alguém, o tempo de colisão é muito pequeno. Então isso gera uma força muito grande, só que no sentido contrário, né? Então bate na cabeça do cara. Então, às vezes, dependendo da altura, pode ser equivalente, sei lá, 10 vezes o peso do celular. Beleza? Então, por isso que jogar coisas de cima, mas eu vou receber uma força maior que o peso, sim, por causa da velocidade. Pra você frear, você vai ter que exercer uma força maior. É por isso também, por exemplo, você está andando de carro, né? Tem um cálculo, pode. Ô, Nicola, eu posso sim, mas ele tá lá no Teams, tá? O PowerPoint. Dá uma olhadinha no Teams, grupo da turma, canalzinho de Física 2, tá? Aí tem lá, você pode baixar ele. Então, olha o que acontece. Se você pegar uma maleta, se for uma questão de vestibular, deixa eu tentar pegar um espaço em branco aqui, depois eu volto, tá? Só pra gente ter uma ideia. Era uma questãozinha de vestibular, é o seguinte, uma pessoa estava num carro, aqui, e a pessoa estava segurando uma maleta, tá? Essa maleta, ela tem 5 quilos. Então, essa maleta tem uma massa de 5 quilogramas. Essa pessoa estava a uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, em torno de 72 quilômetros por hora. Né? Multiplicando por 3,6 e tudo mais. Aí, de repente, gente, esse carro colide com um muro, sei lá, colide com um poste, né? E ele para depois de um intervalo de tempo de 0,1 segundos, que é normalmente o tempo usado em colisões, tá, gente? Em torno de 0,1. Então, qual que seria a força que essa pessoa tem que fazer na maleta para conseguir segurar ela? Então, eu vou fazer, olha, qual que seria a quantidade de movimento inicial dessa maleta? É a massa dela vezes a velocidade dela. Então, a quantidade de movimento inicial é a massa, que é 5, e a velocidade, que é 20, que vai dar aqui 100 newtons, vezes metro. Não, newton vezes segundo, desculpa, galera. Deixa eu escrever a unidade, né? Massa, quilograma, metro por segundo. Então, ou seja, no final, a quantidade de movimento final é zero, porque ele colidiu contra um poste, um muro, sei lá, parou, né? Então, quer ver, qual que é a força que a pessoa tem que fazer? Então, a força é igual ao impulso dividido pelo tempo. Mas o impulso é igual à variação da quantidade de movimento pelo tempo. Então, a variação de quantidade de movimento, de 100 para 0. Então, variou 100. Em quanto tempo? 0,1 segundos. Então, essa pessoa tem que fazer uma força de 1.000 newtons. 1.000 newtons equivale a um objeto de 100 quilos. Então, você acha, gente, que uma pessoa segurando uma maleta, numa colisão, você acha que ela consegue segurar alguma coisa no colo? Não consegue, porque você consegue levantar um objeto de 100 quilos?
Vou pegar uma pessoa do colégio de 100 quilos, eu vou levantar esse cara aqui. A gente não consegue. Lógico que não consegue. Por isso que, por exemplo, em legislação brasileira, né, a criança tem que ir na cadeirinha. Porque a criança, né, de 5 quilos, né? Aí você vai segurar a criança? Não vai, gente. A criança vai ser arremessada para frente. Então tem uma física por trás. Não é simplesmente porque o cara, né, eu quero ficar apertadinho com meu filho aqui no colo, eu dou segurança. Não dá. Em colisões, freadas bruscas, você não consegue segurar a criança. Porque você tem que fazer uma força muito, muito, muito maior do que você está pensando, né? Isso eu estou colocando aqui a 72 quilômetros por hora, tá, gente? Que é a minha brincadeira aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, vamos lá. Então, esse aqui, 2019, esse aqui, 2016. Então, vamos dar uma olhada. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que o corpo de prova, que são os carrinhos, podem se mover com atrito desprezível, né? Ou seja, sem resistência do ar. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 kg, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos, né, distribuídos ao longo do trilho, determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando, né, os dados do quadro, né? Então, eu preciso saber qual que é a velocidade do carrinho 1 antes da colisão. Então, vou olhar aqui, ó. Posição 15 no tempo 0. Posição 30, tempo 1. Então, bem simples, né? Ele percorreu uma distância de 15 centímetros em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, a velocidade dele inicial vai ser a distância pelo tempo, ou seja, 15 centímetros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade dele, tá? Pessoal, vou ajustar aqui, cara. Aqui, ó. A velocidade é a distância pelo tempo. Daqui para cá, ele andou 15 centímetros no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, a velocidade dele vai ser de 15 centímetros por segundo. Repara que esse cara aqui fica o tempo inteiro na mesma posição. Então, ou seja, ele não se move, está parado. Então, inicialmente, a velocidade inicial desse carrinho é 0. Enquanto que a desse aqui é de 15 centímetros por segundo. Aí eles se colidem. Depois que eles se colidem, eles permanecem juntos, tá vendo? Ó, posição 75, 8 segundos. 90, 11. 75, 8, 90, 11. Então, do 75 até o 90, ele percorreu uma distância de 15 centímetros. Isso no intervalo de tempo de 3 segundos. Então, a velocidade dele é a distância dividido pelo tempo, que vai ser 5 centímetros por segundo depois da colisão. Tá? Então, olha a pergunta, né? Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos apagar isso tudo aqui. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Inicialmente, eu tenho a massa do carrinho A e a velocidade do carrinho A. Depois, eu tenho a massa do A mais a massa do B vezes a velocidade depois da colisão. A massa do carrinho A, ele fala aqui para mim, ó, é de 150 gramas. Então, 150. A velocidade do A, 15, é igual a 150 mais a velocidade, a massa do B, vezes a velocidade depois, que é 5. Talvez 5. Então, 15 vezes 15, dá para dividir por 5, né?
Se eu dividir aqui por 5 e aqui por 5, vai ficar 150 vezes 3 é igual a 150 mais a massa MB. Então aqui vai ficar 450 menos 150. Então a massa de B vai ser de 300 gramas. Resposta letra C. Questãozinha do Enem, né? O que vocês acharam da questão? De boa? Tranquila a questão? Média? Mais ou menos, né? Tem piores. É verdade. Entendeu? Às vezes entender o que está acontecendo é mais difícil, né? Verdade. É verdade. O cálculo foi simples, né? O cálculo foi mais de boa. Olha a outra questão, ó. O que vocês fizessem aqui em 2014, ó? Dá uma olhadinha. 5 minutinhos pra vocês fazerem. Pra vocês darem a resposta pra mim aí. Coloca no chat aí o gabarito que vocês encontrarem. A e B. A e B, A e E. Atenção. Então, vamos lá, vamos resolver, hein? Tranquilo? Todo mundo aí? O pessoal marcaria A, B, A, né? A Marina, Mariana, A também.
Então, para mim, isso aqui parece lei de Newton, né, gente? Você parar. Só que ele fala de impulso, tá vendo? Parece uma relação com lei de Newton, né? Então, para entender os movimentos, né, dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atritos, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual ou menor, né, àquele que ele foi abandonado. Se desprezar o atrito, igual, né? Mas se não desprezar, ele perde um pouquinho, a altura diminui um pouquinho. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, o que acontece com a esfera? Então a gente vai lembrar da primeira lei de Newton, né? O que a primeira lei de Newton fala? Que se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, o corpo em movimento tende a continuar em movimento, né, com movimento uniforme pro resto da vida, né? Então, o que vai acontecer? Então, vamos ver. Letra A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ele é zero. Então, gente, se não tem força, lembra que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Na horizontal, se não tem atrito, não tem nada, aqui, ó, é porque a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que esse termo dá zero. O impulso também é zero, tá? Então tá certo, porque o impulso vai ser zero, né? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará. Não. Acabou a descida, acabou a força, né? Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la, ao conceito aristotélico, né? Aristóteles que falava que para continuar o movimento tem que ter uma força. Não, acabou a força, acabou o movimento. Não. Se você tem que ter uma força contrária para parar. Se não tiver força contrária para parar, ele tem que continuar andando em movimento uniforme. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao movimento. Se não tem atrito, não tem força contrária. Aumentará gradativamente a velocidade. Gente, na horizontal, se não tem força para frente, não tem como aumentar a velocidade, né? Então a velocidade dele é zero. Tá bom? Então você podia ter resolvido por primeira lei de Newton, né? Ou pelo impulso, tá? Sim, nesse caso, ô Felipe, como ele ficaria na mesma, no mesmo nível, né? Então não tem trabalho. Se não tem trabalho, a energia tem que se conservar. Nesse caso, como não tem atrito, não está certo, né? Porque o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Se não tem trabalho, é porque a energia cinética final vai ser igual à inicial, ou seja, a velocidade tem que se manter, né? Não tem atrito, não tem nada, não tem trabalho, né? Então tá certo pensar assim também, beleza? Problema nenhum não, certinho, tá? Pessoal, última questão, olha, chamados pêndulos de Newton, né? Então, se vocês já viram esse experimento, é bem interessante, né? Que é o pêndulo de Newton. Deixa eu ver se eu tenho um videozinho dele aqui, rapidinho, que tem uma aqui, que é do Ponto Ciência, que é bem legal, que eu gosto de mostrar esse vídeo. Deixa eu só tirar o áudio aqui, pera aí, rapidinho. Tirar propaganda, desculpa, tirar propaganda. Deixa eu só abrir para vocês aqui, pera aí. Compartilhar o áudio. Aqui, ó. Pêndulos de Newton, que é esse experimento aqui, ó. Se você puxar duas bolinhas, sobe duas. Se levantar três, sobe três, só que deu. Quatro, sobe quatro, fica só uma.
Só que esse pêndulo dele aqui não tá muito bom, não. Ele deve estar um pouco desalinhado, que você acaba que como é que fala? É, ele acaba balançando muito, tá vendo? Esse aqui tá mais bonitinho, olha aqui, ó. Olha lá. Não, se ele puxa 3 sobe 3. Se ele puxa 4 sobe 4, tá vendo? Puxa 4 sobe 4 fica 1. Fica mais sem câmera lenta. Isso é legal. Show de bola, né? Então, isso aí, pessoal, é, a gente chama isso de conservação da quantidade de movimento, tá? E também a gente está conservando energia também. A gente está conservando as duas coisas, tá? Opa, desculpa, gente. Eu acabei compartilhando errado aqui. Esse aqui, ó. Né? Então, olha bem. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas têm 3 pêndulos que são deslocados para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente, conservando energia, conservando quantidade de movimento, com as outras duas esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em. Então, lembra a lógica, né? Se eu soltei 3 bolinhas, tem que subir quantas? Tem que subir 3, né? Então, qual que é a resposta, gente? Fala para mim. Claramente, né? A letra, a letra C, né? Claramente. Tá vendo? Facinho demais, né? Show de bola, né? Então, pessoal, é, é isso, né? Então, era só isso mesmo, né? A atividade, né? Que é de quantidade de movimento, que é uma aplicação. Vocês viram que é uma aplicação da lei de Newton, né? Que você tem aplicações em colisões, né? Sistemas de corpos, né? É bem bacana, gente. Depois eu vou separar umas questões para a gente fazer. Você pode aplicar muito isso em balística, tá? Então, eu quero ser detetive da polícia. Cara, você vai estudar a balística, né? Porque é onde coisa explode, aí você estuda a quantidade de movimento de cada pedaço, você sabe aonde que estava a bomba, sabia disso? É um negócio muito legal. Dependendo da posição dos pedaços, né? Eles conseguem, por exemplo, fazer onde que estava a bomba, e eles conseguem descobrir, dependendo do estrago, que é a energia dissipada, qual tipo de bomba que foi usado. Então, esse, tem um monte de aplicação, isso é muito legal, no caso da física, né? Isso aqui é mais aprofundado, né? Entendeu? É bem legal. Show de bola. Então, galera, valeu. Um abraço para você. Segunda-feira aí a gente se encontra, né? E terça-feira que vem, se Deus quiser, para a gente poder continuar mais um bate-papo aí. Tá joia? Um abração para vocês, para todo mundo aí. Com Deus. Tchauzinho. Até depois. Bom final de semana também. Tchauzinho. Tchau, Sofia, Emily, Mariana, Nicole. Abração para vocês.